Lendo livros de história, principalmente a partir das grandes navegações, você já sentiu que não há mais nada a ser descoberto no planeta? Que todos os pontos da Terra já possuem nome e pertencem a alguém e que não sobrou nada e por isso estamos loucos pelo espaço? A verdade é que você está enganado e eu vou te provar. Os oceanos compõem 70% da superfície do planeta e maior parte deles é oceano profundo. Entretanto, sabemos muito pouco a respeito das nossas águas frias, profundas e completamente escuras, fazendo com que esse ambiente ainda seja um grande mistério para os cientistas e existem alguns motivos que impedem a sua exploração. Então, se você quer entender por que os oceanos continuam sendo um mistério para a ciência, pegue sua máscara, pois vamos mergulhar. Mais de 80% do oceano não foi mapeado, explorado ou visto por humanos. Nós temos mapas de alta resolução para Marte, enquanto que para o fundo dos oceanos apenas 24,9% foi mapeado em alta resolução. Estima-se que mais de 90% das espécies que vivem nos oceanos não foram descobertas. E para você ter uma ideia de como o oceano é vasto e muitas vezes desconhecido, o peixe selacanto, que imaginavam ter sido extinto junto com os dinossauros há 65 milhões de anos e só era encontrado no registro fóssil, foi inesperadamente capturado vivo em 1938, mostrando o quanto éramos ignorantes a respeito dos animais que vivem no oceano profundo. De lá para cá, muitas coisas mudaram e até já mandamos pessoas para o ponto mais profundo do planeta, a Fossa das Marianas, a 11 mil metros de profundidade. Entretanto, por que muitos mistérios ainda permanecem? Para responder essa pergunta, primeiro precisamos voltar para a superfície. Maior parte das espécies marinhas vivem na superfície dos oceanos, que se estende até onde a luz alcança, e é nessa rasa camada do oceano que se concentram os principais estudos científicos, é onde aproveitamos as férias, onde pescamos e onde despejamos milhões de toneladas de lixo todos os anos. Essa zona é chamada de epipelágica e se estende até os 200 metros de profundidade. Se você estivesse em um submarino, veria a luz e os animais diminuírem rapidamente. A partir dela, você entraria agora na zona mesopelágica ou crepuscular, onde somente 1% da luz solar alcança. Nesse ponto, toda a vida que era abundante na superfície começa a se tornar escassa e as temperaturas começam a baixar rapidamente. Dos 1.000 aos 4.000 metros, entramos na zona batipelágica, ou melhor, zona da escuridão total. Nessa faixa de profundidade, a única luz que você poderá enxergar será a luz produzida por alguns animais e bactérias, que por sinal parecem ter saído de algum conto do Lovecraft, como o tamboril, a lula vampira do inferno e o peixe-diabo. Sim, o peixe de Procurando Nemo. E como você pode ver, só pelos nomes a gente já tem uma ideia do quão carismáticos esses animais são. É nessa zona que estão os destroços do navio Titanic e também foi aí que o submersível Titã implodiu. Nós vamos voltar a falar dele em breve. E antes que eu me esqueça, você já curtiu e hypou esse vídeo? Assim você faz com que o conteúdo de qualidade chegue em mais pessoas, ajudando o canal e levando informação para todos. Dos 4 aos 6.000 metros, entramos na zona abissopelágica, a zona abissal. A temperatura nessa região é um pouco abaixo que a da sua geladeira, e essa é a faixa de profundidade média do oceano profundo. Mas ainda não é o fim. A partir daí temos a zona Hadal, que vai até o ponto mais fundo dos oceanos, a Fossa das Marianas, a 11.000 metros de profundidade, local onde poucos foram. Se fosse possível colocar o Monte Everest na base da fossa, ele ainda ficaria submerso com 2 km de água acima dele. Lá, as temperaturas variam de 1 a 4 graus e a escuridão é total. E com tudo que eu falei até agora, você pode perceber 2 obstáculos para a exploração oceânica: a completa escuridão e as baixas temperaturas do oceano profundo. Porém, eu não citei o mais importante e desafiador: a pressão. Neste exato momento, eu e você estamos submetidos a uma pressão atmosférica de 1 atm. Quando você mergulha, a água acima de você exerce uma pressão sobre o seu corpo. Então, a cada 10 metros de profundidade, uma atmosfera de pressão é somada. Ou seja, a 10 metros você está submetido a 2 atm, a 20 metros 3 atm e por aí vai.
O nosso corpo não é capaz de resistir a pressões muito altas, por isso o limite dos mergulhadores recreativos é de 40 metros de profundidade. Entretanto, como você deve imaginar, algumas pessoas não aceitam os limites, e por isso que o recorde mundial de mergulho é de 332,35 metros, onde a pressão é de aproximadamente 32 atm. Assim, desse ponto de vista, é mais fácil enviar um humano para as profundezas do espaço do que para o fundo do oceano. A pressão na Fossa das Marianas, por exemplo, é de mais de 1000 atmosferas. Isso equivale a 50 jatos jumbo pressionando o seu corpo, enquanto que no espaço a pressão vai a zero, não importando o quão longe você vá, e um traje só pode resolver. Desse modo, os submersíveis que avançam pelo oceano profundo precisam ser muito bem feitos, sendo normalmente compostos por metal sólido, como o titânio, para poder suportar a compressão externa. O submersível Titã, por exemplo, que foi visitar o Titanic e implodiu, era feito de fibra de carbono e possuía tampas de titânio. A fibra de carbono é um material forte, mas é imprevisível lidando com a compressão, e como ele era feito desses dois materiais com diferentes taxas de compressão e expansão, isso aumentou a possibilidade de danos na estrutura. Na profundidade que eles estavam, um vazamento um pouco maior que o diâmetro de um fio de cabelo poderia matar a todos em uma fração de segundo. Hoje, veículos ocupados por humanos permitem que pesquisadores mergulhem até os 4.500 metros. Para além disso, são usados os veículos operados remotamente, os ROVs, que necessitam estar conectados via cabo ao navio na superfície, e os veículos autônomos, que realizam seu curso por conta própria. Porém, caso haja algum problema ou situação no fundo, eles são limitados para resolver. Talvez agora você esteja se perguntando: o fundo oceânico tem bem menos espécies animais que a superfície, muitas delas não são de interesse comercial, é um lugar escuro e extremamente gelado, então por que nós vamos nos interessar em ir para lá? Olha, o espaço é tudo isso e pelo que a gente sabe não tem vida, mas ok, continuando. Primeiro, se você está vivo hoje é porque nós temos oceanos. Eles são essenciais para manter a vida na Terra. Portanto, entender como eles funcionam nos permite preservar, regular e usar melhor os recursos. Em segundo lugar, o fundo oceânico é fonte de energia e minério. Só há petróleo onde já foi fundo de lagoa ou mar, por isso há muitas plataformas offshore. A demanda crescente por minérios também está tornando a difícil tarefa de minerar a mais de 200 metros uma realidade cada vez mais próxima. A confirmação da existência de depósitos no fundo do mar tem aumentado o interesse em explorá-lo. Porém, esse tipo de mineração também levanta discussões sobre o seu potencial de destruir ecossistemas frágeis que nós mal conhecemos. E aí que entra a importância dos estudos, porque para além da ecologia, a descoberta de novas espécies pode nos beneficiar em muitas áreas, como a saúde. Muitos animais de oceano profundo têm se mostrado fontes promissoras de antibióticos, anti-inflamatórios e de remédios contra o câncer. A verdade é que o fundo do mar está cheio de vida e de possibilidades. A discodermalida é uma substância extraída de esponjas de águas profundas e funciona como um agente antitumoral. Diversos animais bioluminescentes criam luz na completa escuridão. Onde é impossível para qualquer humano sobreviver, vivem animais a 11.000 metros de profundidade com adaptações incríveis para suportar a pressão e o frio. Animais com mais de 14 metros de comprimento habitam o oceano a 2.000 metros de profundidade, como a lula-colosso e a baleia-cachalote, e assim são mais incríveis do que qualquer criatura da ficção porque são reais e essenciais. Então, se os oceanos são tão importantes, por que estamos mais empenhados em descobrir o espaço do que o nosso próprio planeta? Infelizmente, a pesquisa oceânica recebe menos investimento do que a espacial, principalmente após a Guerra Fria, e desperta menos interesse do público em geral. Afinal de contas, você prefere descobrir galáxias e nebulosas ou saber como vivem essas criaturas aqui? A maioria dos filmes sobre espaço falam de aventura, exploração, futuro, enquanto que os filmes de oceano muitas vezes são filmes de terror sobre monstros pré-históricos e quase todo mundo morre até o final. Então, dá para ter uma ideia de como é o imaginário geral da população a respeito do espaço e a respeito do oceano profundo.
Além de que com um simples telescópio você já consegue observar objetos celestes, então o espaço ele é relativamente mais acessível, enquanto que explorar os oceanos requer equipamentos sofisticados e que você esteja lá muitas vezes. Entretanto, é mais barato explorar os oceanos do que enviar naves para fora do planeta. E não me entenda mal, eu acredito que os dois tipos de exploração são muito importantes. Eu sou apaixonada pelos dois ambientes, mas o objetivo aqui nesse vídeo é mostrar o quão importante é olharmos para as nossas águas, porque são elas que garantem o nosso presente e vão garantir o nosso futuro. Só existe vida onde existe oceano. Agora me conta aqui embaixo qual é a sua opinião sobre isso. E se você tem mais perguntas sobre o nosso planeta, sobre o nosso universo, você precisa se inscrever aqui no canal, porque é aqui que elas serão respondidas. E se você quer ajudar a manter esse projeto educativo no ar, torne-se um membro e tenha acesso a benefícios exclusivos. Eu te vejo no meu próximo vídeo e até mais!